Fala Legião X, estamos mais uma vez aqui no Projeto X, aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Kinup, mais novo membro dos Yellow Blocks. Dando continuidade ao nosso extensivo de língua portuguesa, hoje nós vamos estudar as vozes verbais. Pessoal, elas são três. Vamos lá. A primeira é a voz ativa, quer dizer, o sujeito da sua oração é aquele que performa a ação do verbo, ou seja, ele é um sujeito agente. Como assim? Vou dar um exemplo aqui, né? Da canção Ainda é Cedo, lá da Legião Urbana. Ele fala: uma menina me ensinou quase tudo que eu sei. Pessoal, quem ensinou? A menina. E ela é o sujeito. Ela age, né? Ela performa a ação do verbo, enquanto o eu lírico, no caso, o próprio Renato, sofre a ação do verbo ensinar. É ele que aprende, no caso. Beleza, pessoal? Então, essa é a voz ativa em que o sujeito performa a ação do verbo. Ele é um sujeito agente nesse sentido, tá legal? Agora, digamos, o contrário da voz ativa, né? A voz ativa é a voz mais ou menos canônica, né? A voz que a gente mais usa nas nossas interações diárias. O contrário disso vai ser a voz passiva. A gente poderia ter invertido aqui, né? Eu fui ensinado por uma menina. Ficaria um pouco estranho, mas dá para fazer. De qualquer forma, pessoal, eu peguei aqui, né, um exemplo da geração Coca-Cola, em que ele fala: quando nascemos, mas isso aí é uma oração subordinada, é uma outra história, fomos programados. Olha só, quem programou? Não sei, eu sei que quem foi programado fomos nós. No caso, o Renato está dando a entender a população brasileira em geral, nessa ideia do imperialismo. Pessoal, a gente não sabe quem programou, então o agente aqui fica oculto. Pessoal, o sujeito somos nós, mas nós sofremos a ação desse verbo, ou seja, nós somos um sujeito paciente, beleza? Então, já que você não sabe quem é o agente, você consegue omitir esse agente. Esse é o grande barato, né? A grande ideia de usar a voz passiva. Você pode omitir o agente. Isso pode ser interessante por diversas razões, né? No caso, quando você tiver esse agente aqui no final, ele vai estar introduzido por uma preposição, né? E esse termo que aqui não se encontra é o que a gente vai chamar de agente da passiva. Vocês viram isso, né, na nossa aula lá sobre os termos integrantes da oração. A gente já introduziu essa ideia do agente da passiva, que é aquele termo que indica agência no caso de uma oração construída na voz passiva, em que o sujeito não é esse agente. Beleza? Pessoal, para fechar, nós temos a voz reflexiva. Ela é pouco falada, né? Mas basicamente a ideia da voz reflexiva é que você tenha um sujeito e um objeto idênticos, ou seja, você tem um verbo reflexivo. Você age, né? Você performa a ação verbal e você sofre aquela ação verbal, né? Com uma ideia de espelho, portanto, a ideia do reflexo. Pessoal, aqui na canção Será, né, da Legião também, ele fala: nos perderemos entre monstros. Quem vai se perder? Nós. Ou seja, nós vamos performar essa ação e o verbo perder-se, né, tem essa ideia. Você só pode, no caso aqui, você se perde a si mesmo. Então você performa a ação do verbo perder e sofre essa ação. Ela é um pouco complicadinha, mas é essa ideia do olhar-se no espelho, né? Quando você se olha no espelho, você olha e é olhado. Daí a ideia da voz reflexiva. É isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado. Valeu!